Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arqueologia com Érica. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, pessoal, vou estar trazendo um assunto fascinante aqui, Egito, que eu amo falar, arqueologia egípcia. E é um assunto que desde que eu fiquei conhecendo ele, através de uma amiga pesquisadora, eu passei a ter um interesse absurdo nele. E vou falar sobre o labirinto perdido do Egito, ali na região de Hawara, no oásis de Fayum. Então, assim, vocês vão também se apaixonar com certeza por esse tema. E antes de iniciar a nossa temática, pessoal, gostaria só de dar um lembrete. Acredito que a maioria já está sabendo, nosso site Arqueohistória é um site meu em parceria com mais 3 amigos pesquisadores, o Edson Almeida, do canal do Instagram Contextologia, o Mike Bárbara, do Hipótese Zero, e o Flávio Amati, grande pesquisador e escritor. Então a gente se uniu, nós 4 nos unimos, criamos o site Arqueohistória. O link do site está na descrição do vídeo, www.arqueohistoria.com.br. Pessoal, imperdível. Quem não acessou, corre lá, vê os artigos incríveis, inéditos, diários, de segunda a sexta. Todo dia tem um artigo novo lá, sempre abordando assuntos inéditos. Difícil encontrar esses temas que a gente aborda lá, principalmente encontrar em português. Então tá incrível o site, se cadastra lá, tem uma abazinha que tem registros, você se registra para estar sempre por dentro das novidades do nosso site. Então, pessoal, o labirinto, esse incrível labirinto egípcio, situado ali, localizado ao sul do sítio de Fayum, a aproximadamente ali 50 quilômetros do Planalto de Gizé, na entrada da depressão do oásis de Fayum, no Egito, localizado ao lado e parcialmente assim embaixo da pirâmide de Amenemhat III, assim chamado pelos gregos, de labirinto, por causa do complexo de salões sinuosos. E Heródoto, inclusive, ele escreveu sobre este local, ele visitou o local. Ele escreveu sobre o labirinto ali no século V antes da Era Comum, antes de Cristo. E eu vou falar para vocês um trechinho do que ele escreveu, para vocês terem uma ideia da grandiosidade do local e para atiçar também a curiosidade de vocês para querer saber mais e mais sobre esse assunto fascinante. Então, Heródoto fala: além disso, eles resolveram deixar um memorial de si mesmos em comum e, para cumprir essa decisão, fizeram um labirinto um pouco acima do lago Moeres e situado perto da chamada Cidade dos Crocodilos. Eu mesmo vi e é realmente uma maravilha, além das palavras. Pois se alguém reunisse todos os edifícios dos gregos e suas obras de arquitetura mais impressionantes, todos eles seriam claramente mostrados como tendo custado menos trabalho e dinheiro do que esse labirinto. No entanto, o templo de Éfeso e o de Samos são certamente notáveis. As pirâmides também eram maiores do que as palavras podem dizer, e cada uma delas é o equivalente a muitas das grandes obras dos gregos. Mas o labirinto, ele supera também as pirâmides. Tem 12 pátios cobertos, com portas voltadas uma para a outra, 6 a norte e 6 a sul, e em linha contínua. Há conjuntos também duplos de câmaras nele, alguns subterrâneos e outros acima, e seu número é de 3.000. São 1.500 de cada. Nós mesmos vimos as câmaras acima do solo, pois passamos por elas para podermos falar delas. Mas das câmaras subterrâneas só podemos falar de boatos, pois os oficiais dos egípcios se recusaram inteiramente a nos mostrar isso, dizendo que neles estavam os caixões dos reis que construíram o labirinto no início e também os dos santos crocodilos, os deuses adorados por eles. Assim falamos de boatos desses lugares subterrâneos, mas o que vimos acima do solo foi certamente maior do que todas as obras humanas. As passagens pelos cômodos e as
sinuosas entradas e saídas pelos pátios, em sua extrema complicação. Causavam-nos incontáveis maravilhas à medida que passávamos do pátio para os cômodos e dos cômodos para os corredores de pilares. E depois de esses corredores para outras salas novamente, e das salas para outros pátios depois. Então, pessoal, vocês veem aí por essa descrição do Heródoto que trata-se de um local extraordinário, um grande complexo de câmaras, de salas, um labirinto, né? Vários pilares gigantescos que ele descreve. E ele fala de deuses que haviam lá. Ele fala que visitou o local, segundo ele, 2 andares, né? Só que a parte inferior, os oficiais lá, os sacerdotes egípcios, não permitiram que ele visitasse. Eles diziam que lá, nesse local, estavam os corpos dos deuses, né? dos construtores do local. E também se referiam a esses crocodilos. Então, falando em crocodilo, Sobek era o deus crocodilo dos antigos egípcios, sendo representado ora como um crocodilo, ou então como um homem com cabeça de crocodilo, muitas vezes, neste caso, ostentando uma coroa com 2 grandes plumas, né, o disco solar e uma ou mais uraus. Uraus, que são as serpentes sagradas, né? Os seus principais centros de culto, né, no caso do culto dessa divindade, no Antigo Egito, eram exatamente um dos locais Fayol, ali o oásis de Fayol, onde está o labirinto de Hawara, e o templo de Kom-Ombo também era utilizado para o culto a esta divindade, ao Sobek. E em 2008, pessoal, houveram escavações financiadas por alguns países em união com o Egito, né? Então, muita tecnologia, especialistas em equipamentos de radares profundos e grandes equipes foram levados a este local para procurar o labirinto. E o trabalho estava assim indo muito bem. Eles conseguiram encontrar inclusive diversos artefatos. Inclusive, pessoal, algumas das fotografias destes artefatos me foram encaminhadas pelo egiptólogo Dr. Reda Abdel Halim, o egiptólogo, um dos responsáveis por esta escavação ali em 2008, 2009, neste local, e também pela minha grande amiga, pesquisadora também na área da arqueologia, Deane Schmidt, ela também que conhece o Dr. Reda. Eu conheci o egiptólogo Dr. Reda através da Deane, e ela também me passou muito material interessante sobre esse local. Ela visitou o local e assim as descrições são incríveis, né? São vários relatos, pesquisadores de diversas áreas, não apenas arqueólogos, historiadores, mas pesquisadores que iam também com outros intuitos lá no local e ficaram fascinados pelo local. Então, assim, eu sou muito grata a ambos, né, a minha amiga Deane e ao Dr. Reda, o egiptólogo, pelo vasto material desta impressionante pesquisa que eles me forneceram, que eles me passaram. E foi enviado a mim também, né, o relatório técnico de pesquisa de Hawara, ali da escavação de 2008 e 2009, também pelo Dr. Reda, onde está descrita a pesquisa geológica muito importante que foi feita nesse local, as camadas, né, que foram avaliadas ali do terreno, a detecção de vazios de água, onde percebeu-se, por exemplo, a pirâmide de Amenemhat III inundada, né, boa parte dela inundada. Isso dificultou bastante o processo lá da escavação, das pesquisas. E assim, pessoal, o acordo ele foi formalizado entre a Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo, em Gizé, no Egito, né, representada pelo professor Alaeddin Shahin, e a Universidade de Wrocław, na Polônia. O acordo, esse acordo, era sobre a cooperação em pesquisa científica entre essas duas universidades, assim, no que diz respeito à pesquisa na área da necrópole de Hawara,
pela pirâmide de tijolos de barro ali do Amenemhat III, na região de Hawara, o oásis de Fayol, no Egito. E nesta imagem, pessoal, nós temos o que? Um dos artefatos encontrados neste sítio arqueológico. Foram encontrados vários, eles estavam encontrando muita coisa, como eu falei para vocês. E este artefato é a Golden Mask. A máscara dourada, ela foi a melhor descoberta em 2008. E de acordo com o egiptólogo Dr. Reda, foi feito em gesso e dourado por pinturas a ouro. E tem uma característica ideal, como a maioria das mulheres princesas no período ptolemaico, de estar no rosto das múmias das famílias reais na história antiga do Egito, imitando ali o período faraônico. Mas assim, antes de ser restaurada, esta máscara ela estava dessa forma, conforme a imagem que vocês estão vendo. A máscara ela foi a princípio levada ali para o Museu de Fayum. E nesta outra imagem, pessoal, temos o Dr. Reda no corredor da entrada da pirâmide de Amenemhat III. No final tem um poço de água, vocês estão vendo, que impede o acesso ao interior da pirâmide, está totalmente inundado. E essas paredes, pessoal, aí na imagem, elas contêm sal. Achei interessante esse ponto. E será que existe, de fato, uma conexão entre esta pirâmide de Amenemhat III e o labirinto? E essa pirâmide, de acordo com a história oficial, ela data ali do período médio, época na qual o faraó Amenemhat III reinou. Sendo assim que o labirinto, possivelmente, assim, alguns traços, alguns indícios, mostram que ele seja pertencente a um período muito anterior ao da pirâmide. Ele é muito mais antigo que ela. Será que seria uma estrutura que remonta ali, que nem a esfinge de Gizé? Eu já falei da esfinge em alguns trabalhos, já escrevi bastante sobre a história da esfinge, mas eu vou estar trazendo em breve, vocês aguardem mais vídeos sobre a esfinge de Gizé, a verdadeira história dela, datação, tudo baseado em fatos, comprovações científicas referenciadas por grandes pesquisadores, e também a história de uma segunda esfinge no platô de Gizé também, pertinho ali da grande esfinge. Então, assim, de fato, trata-se de acordo com a datação, de uma estrutura que a gente se refere como de um período anterior ao desta humanidade, como se pertencesse a uma humanidade anterior. E o mesmo ocorre com o labirinto de Hawara. Há indícios de que ele seja muito mais antigo, de um período pré-dinástico ali no Egito. E nesta imagem temos o egiptólogo Dr. Reda na região também do labirinto, localizado no caso no subsolo, o labirinto, localizada ao lado da pirâmide de Amenemhat III, conforme vocês estão vendo na imagem. O labirinto ele está exatamente situado abaixo de onde ele está, de onde o pesquisador está, no subsolo. Ocupa uma vasta área, uma vasta região, e há suposições de que haveria uma entrada na pirâmide de Amenemhat III, conectando-a ao labirinto. Seria uma das possíveis entradas para o labirinto, através da pirâmide de Amenemhat III. E nesta imagem nós temos o Dr. Reda e o pessoal que mantém a vigilância constante neste local. O local é extremamente vigiado. E esta outra imagem mostra o Dr. Reda no corredor principal da pirâmide de Amenemhat III, assim, juntamente com um amigo, também pesquisador, o Andrzej Wojciechowicz. Ele não é arqueólogo, mas ele é diretor, fundador da Wisdom of Nations e responsável pelo financiamento. Ele foi das pessoas que financiou essa escavação em Hawara, através ali da Universidade da Polônia, que eu falei para vocês que o acordo foi justamente entre a Universidade do Cairo, de Arqueologia, e a Universidade da Polônia, a Universidade do Egito, de Arqueologia, e a Universidade da Polônia. O acordo foi feito entre essas duas instituições, e o Andrzej, ele, como eu falei, não é arqueólogo, mas um pesquisador entusiasta, completamente apaixonado pelo Egito.
ele foi um dos grandes patrocinadores dessa escavação de 2008 e 2009. Então ele foi de grande importância para que ela acontecesse. Muitos arqueólogos, assim, pesquisadores estrangeiros, eles foram acompanhar, como eu falei, essa escavação e de repente, de um dia para o outro, o Conselho de Antiguidades, na época chefiado pelo Zahi Hawass, ele fechou tudo, proibiu qualquer informação, inclusive de ser divulgada, simplesmente eles encerraram ali a pesquisa, a escavação no local. E assim, os arqueólogos do mundo inteiro ainda hoje, eles questionam o que foi encontrado lá que os obrigou a acabar com tudo repentinamente. O que houve? Que motivo? Os motivos que eles deram na época, assim, não convenceram aos pesquisadores, as pessoas, e muitas informações não são reveladas sobre este local. Inclusive, há como se fosse uma proibição em se falar sobre isso. Né? Então, é tudo tratado com um grande segredo, tudo muito sigiloso. O próprio egiptólogo Dr. Reda, ele declarou que a escavação na época estava indo muito bem. Estavam encontrando artefatos, os radares indicaram várias estruturas e câmaras no subsolo, a vários metros, né? Eles já estavam adentrando no subsolo, escavando já alguns metros, e de repente veio a ordem para interromper a pesquisa. E nenhum dos envolvidos soube de fato dar uma explicação plausível para o que houve. Inclusive, o próprio Dr. Reda, ele fala, e algumas outras pessoas, tem outros pesquisadores da área, eles têm um interesse em retomar essa pesquisa, essa escavação lá em Hawara, na região do labirinto e da pirâmide de Amenemhat III. Eles têm esse intuito, já foi proposto em retomar, e o governo egípcio fala que falta apenas o financiamento, o investimento. Empresas, né, geralmente até instituições de outros países estrangeiros, que juntamente com o Ministério de Antiguidades, né, do Egito, o setor responsável, acabam que eles dão um incentivo financeiro para que haja o retorno, a esta pesquisa nesta região. E a gente está torcendo por isso. Eu estou torcendo muito para que sejam de fato retomadas essas escavações e que a gente possa de fato descobrir o labirinto que foi descrito por Heródoto em sua grandeza. E a área, pessoal, é considerada vermelha, essa área ali do labirinto de Hawara, sem acesso ao público total. Há um forte esquema de proteção na entrada, fechada por portões, e para ir ao local ou fazer alguma reportagem, por exemplo, precisa de autorização expressa do Conselho de Antiguidades, do Ministério de Antiguidades, e um forte esquema, inclusive policial extra, para entrar no local. Você é acompanhado realmente de muitos policiais. E nem todos os locais estão abertos assim para se conhecer. Tem local que realmente é extremamente proibido. Realmente, assim, pessoal, deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa descoberta, o que vocês estão achando disso tudo, desse lugar. E realmente o que houve lá? Por que tanto mistério? Por que tanto segredo? Porque se foi uma besteirinha, como eles disseram, não, a gente não estava encontrando nada, o que não é verdade, porque eles estavam encontrando artefatos interessantes. E outra, eles apenas tinham começado a escavação. Havia muito a ser pesquisado no local. E de repente foi interrompido. Então, se não havia nada, simplesmente era uma região que não havia nada e tal, a escavação não estava rendendo e eles interromperam, por que tanto mistério? Por que não se fala de fato a verdade? Inclusive, é até proibido questionar muito sobre esse assunto. E apenas mais um dos grandes mistérios, pessoal, do Egito. E este é um dos mais fascinantes, em minha opinião. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso, se vocês já conheciam esse local, se é algo novo, é uma pesquisa realmente inédita, pouquíssimas pessoas têm conhecimento, principalmente aqui no Brasil, e eu estou trazendo aqui para vocês, né? Deixem a opinião de vocês, o que vocês acham, será que seria uma estrutura realmente, como eu penso que se trata de mais um local, de mais uma estrutura relacionada a uma humanidade anterior a esta. A gente sabe que passamos por a humanidade, o planeta em si passa por ciclos, cataclismos,
e a gente sabe que, inclusive na arqueologia, a gente vem encontrando evidências, estruturas megalíticas relacionadas a humanidades anteriores ou uma humanidade anterior que tinha um certo conhecimento, uma certa tecnologia, porque essas estruturas, com certeza, elas, como a Esfinge, que foi datada ali por volta de 10.500 antes da Era Comum. Em outro vídeo, explicar mais detalhes para vocês sobre isso. Pesquisa científica, referenciada, comprovada. Então, não é possível que pessoas ali, homens da caverna, tenham construído a Esfinge, estruturas como o próprio labirinto de Hawara, dentre outras, não só no Egito, em vários locais, né, do planeta. Então, assim, a gente encontra esses indícios na arqueologia de estruturas que foram construídas há um tempo bem anterior ao que a história oficial defende e que, de fato, houve a utilização de um certo grau de tecnologia ali. E se Heródoto estiver certo, trata-se realmente ali de um complexo gigantesco. Se as pesquisas voltarem, se eles derem continuidade, eles vão encontrar lá tudo que foi descrito por ele. E tudo que os radares já indicaram. No início ali da pesquisa, em 2008, 2009, eles já viram que se tratava de um grande complexo. Então, se era um grande complexo, por que interromper? Né? Umas coisas assim estranhas. E assim, o que há de fato lá embaixo? Então, são feitas várias conjecturas com relação a esse local. Será que eles encontraram algo que os assustou? Alguns pesquisadores colocam dessa forma, encontraram algo que realmente os assustou. Será que foi isso? Algo diferente, algo que iria totalmente contra a história oficial, o que a história oficial defende? Enfim, isso é importante, uma pesquisa dessa, justamente pelo revisionismo histórico envolvido nela. E é o que a gente precisa. A gente precisa de um revisionismo histórico embasado, referenciado, com dados que possam comprovar tudo o que está sendo falado, lógico, com bastante discernimento, sempre, sem fantasias, né? Como eu costumo falar. Então teremos, pessoal, maiores detalhes dessa pesquisa. Vai estar na primeira edição da super revista Almanac Arqueohistória, que será lançada agora em novembro, no dia 18 de novembro. Então, assim, lá a gente vai ter essa matéria, esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, essa incrível pesquisa inédita aqui no Brasil. Praticamente não se fala sobre isso, pouco se conhece. E lá vai estar mais aprofundada ainda, vai ser uma super matéria, tá ok? Então não percam o lançamento novamente, registrem-se lá no nosso site, o link está aqui na descrição desse vídeo, né, no site Arqueohistória, e para vocês estarem sempre por dentro dessas novidades. Tá ok, pessoal? Aqui na descrição também tá o link do Instagram Arqueologia com Érica. Para quem não segue ainda, a maioria já segue. Sigam lá, diariamente estou postando pesquisas, estudos, novidades na área da arqueologia, tanto no feed como nos stories. Estou sempre indicando livros, às vezes acontecem lives lá, tem várias lives lá também interessantes com vários pesquisadores da área da arqueologia. Tá ok, pessoal? Não esqueçam, deixem a opinião de vocês nos comentários, compartilhem desse vídeo com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, façam esse conhecimento chegar a mais e mais pessoas. E assim possibilita também que o canal se desenvolva, cresça, chegue a mais pessoas também e que possamos trazer estudos cada vez mais aprofundados para cá, lives, estudos de livros que serão iniciados em breve. Vou começar a trazer alguns livros interessantes da área da arqueologia, livros que estão em vários idiomas. Eu vou fazer explanações aqui sobre esses livros para vocês. Livros que eu costumo utilizar nas minhas pesquisas. Tá ok, pessoal? Então, desde já, gratidão infinita. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.